Oi, eu sou Maristela Rosa, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. E este é mais um Comunique-se Bem, o nosso espaço aqui de discussão, de conversa, de troca sobre comunicação, especialmente comunicação online. E a gente fala bastante aqui sobre audiovisual, mas a gente também falou sobre texto, foto, áudio, enfim. A gente está aqui para conversar e pensar a respeito dessa comunicação na internet, quando a gente está falando da realidade do Brasil de hoje, de 2023. Agradecer sempre, primeiro a Deia Freitas, do Não Inviabilize, que é patrocinadora aqui desse projeto. O Comunique-se Bem só consegue existir por conta desse apoio da Deia, então sempre muito obrigada. E também muito obrigada a cada um de vocês, a cada uma que volta, que assiste aos vídeos, que assiste às aulas, que comenta, compartilhem por aí. Eu fico muito feliz de ver sempre vocês por aqui, acompanhando as nossas aulas, né? Espero que vocês estejam gostando, espero que esteja sendo proveitoso para vocês, que de alguma forma vocês estejam revendo o que vocês já fazem ou pensando de uma maneira melhor no que vocês querem fazer com relação à comunicação, enfim, porque com certeza tem me ajudado muito. Fazer essas aulas me faz rever tudo que eu já aprendi, tanto que eu já aprendi academicamente, né, estudando comunicação, como também o que eu já aprendi produzindo conteúdo aqui na internet, condensando as coisas, pensando no que dá certo, por que dá certo, porque muitas vezes o que acontece é isso, né? A gente vai fazendo, errando, acertando, e aí quando dá certo a gente vai continuando, mas a gente não para muito para pensar, bom, por que deu certo aqui? Por que eu continuo fazendo dessa maneira? Por que eu fiz dessa maneira e agora eu não faço mais? Sabe esse tipo de coisa? Então, as aulas aqui do Comunique-se Bem me fizeram muito parar para pensar, para refletir em comunicação mesmo, no meu trabalho, no que eu faço. E também nas coisas que eu vejo na internet, né? Nas transformações que a gente vem vendo na internet, e são muitas transformações. A maneira com que a gente se comunica na internet, a maneira com que a gente consome comunicação, consome entretenimento, consome conteúdo na internet, tem mudado muito e mudou muito nos últimos 4 anos, né? Então tem sido muito legal e muito proveitoso para mim como profissional fazer esse trabalho aqui, e eu realmente espero, sinceramente, que seja proveitoso para vocês também. E aí a gente vai fazer uma aula aqui que eu acho muito importante, que é continuando a questão de contar histórias, né? E aí o nosso tema é como contar histórias e prender a atenção das pessoas com poucos recursos. Isso é muito importante porque, como eu já falei em outras aulas, né, em outros momentos, quem está acompanhando aqui sabe, este conteúdo aqui, este curso, né, de comunicação, ele tem um recorte claro de raça e de classe, né? Então a gente está falando para pessoas que são trabalhadoras, quilombolas, pessoas pretas, pessoas que trabalham em ONGs, pessoas que reúnam todas essas características ou tenham apenas uma dessas características. Então, eu não sou uma pessoa negra, mas eu sou uma pessoa trabalhadora. Então, sim, vai caber para você muito do que a gente está falando aqui. Bom, eu sou uma pessoa negra, mas eu sou uma pessoa herdeira. Nossa, se você é uma pessoa negra herdeira, tá assistindo isso aqui, eu te invejo muito. Enfim, se você tem algumas dessas características ou reúne todas elas, como eu, uma pessoa negra, trabalhadora, né? Então esse conteúdo é para você. Por que isso, né? Porque a gente está falando de pessoas que não são herdeiras, pessoas que não têm grandes equipes, pessoas que não têm muita grana para investir no trabalho, mas querem fazer esse trabalho de comunicação na internet, né? Pessoas que muitas vezes têm que fazer jornada dupla, né? Então trabalham em um outro trabalho e fazem esse trabalho aqui na internet, ou fazem esse trabalho aqui na internet como seu trabalho principal e querem potencializar esse trabalho. Enfim, falando para vocês, por isso que é muito importante esse tema, porque é contar boas histórias com poucos recursos. E aí, quando a gente fala de poucos recursos, a gente já tem que começar a pensar aqui, porque a gente acha normal fazer tudo sozinho, né? Nós da classe trabalhadora, a gente acha normal fazer tudo sozinho,
né? E muitas vezes quando a gente pensa em poucos recursos, a gente pensa, porque o celular não é tão bom, porque não tem a câmera tal que é maravilhosa, porque não tem vários spots de luz. E isso também, né? Poucos recursos também tem a ver com não ter acesso a tecnologias super avançadas. Mas também o pouco recurso tem a ver com fazer tudo sozinho, não ter uma equipe. Gente, tem pessoas especializadas, a maioria das pessoas que vocês veem na internet que são bombadas, elas têm pessoas especializadas por trás delas. E são pessoas especializadas para pensar tema, uma pessoa vai pensando os temas. Outra pessoa pega esses temas e transforma em roteiro. Outra pessoa pega esses roteiros e pensa neles, sei lá, agendando eles, né, para fazer sentido durante o ano, ou fazer sentido um puxando o gancho para o outro. Outras pessoas vão pensar em coisas em nichos que tenham agora a ver com publicidade, que possam ter possíveis clientes. Outra pessoa vai editar esses vídeos. Outra pessoa vai te ajudar aí a se maquiar, a se arrumar. Tem pessoas com esse tamanho de equipe para tudo isso, real, sabe? E muitas vezes isso é muito fora da nossa realidade, é muito fora do nosso pensamento, assim. Eu fui entendendo isso também com o processo da minha caminhada aí, da comunicação na internet. Porque é muito doido, assim, porque quando eu comecei, né, éramos eu e a Natália fazendo absolutamente tudo. E aí, quando a gente começou a estar em outros lugares, com outros criadores maiores que a gente, em outros espaços, a gente começou a perceber que quando tinha reunião com o cliente, por exemplo, nós íamos na reunião e aí os outros criadores não eram eles que iam, eram outras pessoas, eram assessores. Que nós sempre fizemos os nossos roteiros, mas aí as pessoas contratavam outras pessoas para fazer os roteiros. Que nós editávamos todos os nossos vídeos, mas aí outras pessoas tinham editores, às vezes mais de um editor. Que nós tínhamos que dar um jeito de tirar as nossas próprias fotos e as pessoas tinham fotógrafos, sabe? Então quando a gente está falando de poucos recursos, a gente está falando disso. Você fazendo tudo sozinho. Né? E às vezes a gente se cobra muito em fazer tudo muito bem, tudo muito perfeito. A gente fica se espelhando em criadores que têm equipe, e eu já falei isso em outras aulas, e é sempre bom reforçar isso, que não vai sair com a mesma qualidade daquelas pessoas, porque você tem muito menos recurso que aquelas pessoas. E aí é recurso tecnológico mesmo, recurso de material como câmera, como iluminação, estúdio, como também pouco recurso humano, no sentido de é você que faz tudo, né? Você não tem uma equipe. E aí, pensando nisso, como ainda assim criar boas histórias, como ainda assim atrair as pessoas para o seu conteúdo, né? E aí essa questão de criar, contar boas histórias, eu já falei em outras aulas, né, sobre todo post é uma história. A gente está contando uma história em toda a publicação que a gente faz, né? E se a gente não está contando uma história, dificilmente esse post vai ser atraente para as outras pessoas, né? Então a gente tem que pensar nisso. E aí, então como criar essa boa história, né? Como construir essa boa história? E aí, antes de começar a gravar, a gente tem que se fazer uma série de perguntas. E aí eu anotei essas perguntas aqui. Em alguns momentos, em outros momentos, em outras aulas, eu já falei delas pinceladamente. E aí agora a gente vai reunir, condensar elas todas aqui pra gente conversar de forma mais aprofundada. E aí a primeira pergunta que você tem que se fazer é: qual é a história que eu quero contar? O que eu quero contar aqui? Porque, por exemplo, muita gente tem essa dificuldade. Por exemplo, eu sou manicure e eu tenho um perfil no Instagram para mostrar aí as unhas que eu faço. E aí, você vai só postar a foto da unha bonita lá, da unha bem cuticulada, bem pintada, e aí você posta.
E aí, legal. E aí você vai postar uma unha, aí vem outro cliente, você posta outra unha bonita, outra unha, outra unha. E aí você percebe que as pessoas acham até bonito o seu trabalho, mas elas passam direto dali. Ou quem vai estar ali são as pessoas que já te conhecem, que já conhecem o seu trabalho. E o seu objetivo em ter um perfil no Instagram não é só as pessoas que conhecem o seu trabalho continuarem conhecendo, é que outras pessoas conheçam, não é? Porque se for só para quem já conhece, você não precisa fazer um perfil no Instagram. Aquelas pessoas já te conhecem, né? Então, o seu objetivo na sua página é expandir o seu público, né? Que outras pessoas conheçam o seu trabalho. E aí muita gente fica, mas como é que eu faço isso? Eu não quero aparecer, eu sou manicure, eu não sou comunicadora, eu não sou celebridade, eu não quero aparecer, eu quero mostrar só as unhas que eu faço. Tem como contar uma história a partir disso? Tem. Como? Por exemplo, como que essa cliente chegou até você? Bom, essa é uma cliente que roía muito as unhas e ela veio com uma unha pequenininha e aí foi um desafio fazer, sei lá, a unha em gel dela e ela queria uma unha natural, mas ao mesmo tempo uma unha grande que ela nunca teve, então a gente teve um trabalho aí de construir essa unha, mas olha aqui o resultado. Percebe a diferença de só uma foto de uma unha bonita finalizada e você contar a trajetória? E aí você pode colocar isso na legenda. Você pode colocar isso em sequências de fotos e colocar na legenda. A primeira foto da unha, como chegou, e aí você construindo aquela unha e o final como ficou, e escrever. Ou não, veio uma cliente que ela queria uma unha muito trabalhada, muito colorida, uma unha que você nunca tinha feito antes e foi um desafio para você e você ficou muito feliz com o resultado e a cliente também. Olha que diferença de contar essa história do que só colocar uma unha lá colorida, bonita. Vocês percebem que tudo é uma história e que a gente pode construir uma história verdadeira a partir de tudo que a gente vive? Vou dar outro exemplo. Eu tenho um restaurante familiar, né, um restaurante pequeno, e aí a gente tá aí com perfil no Instagram para fazer entrega. Só a gente não tem nenhum restaurante que as pessoas vão lá, a gente só faz a comida e entrega. Restaurante especializado nisso, em marmita. Quem é que faz? Eu e a minha mãe. Olha aí a história. Como que você aprendeu a cozinhar? Você aprendeu a cozinhar com a sua mãe? Hoje você e a sua mãe produzem aí essa marmita? Como que começou? Quais são as receitas? Hoje o prato é macarronada e é uma macarronada que eu como desde criança. Eu aprendi com a minha mãe e a minha mãe aprendeu com a mãe dela, com a minha avó. Conta essa história. Uma coisa é colocar só a foto da macarronada, outra coisa é contar essa história e colocar a foto de você e a sua mãe fazendo. Percebem a diferença? Gente, tudo tem história. A questão é querer contar a história. A questão é que muitas vezes, principalmente esses perfis que são de estabelecimentos comerciais, né, a pessoa ela tem preguiça de contar. Porque a pessoa muitas vezes ela fica assim, todo mundo fica me pedindo para ter Instagram, pronto, fiz o Instagram. E aí coloca lá qualquer coisa de má vontade, só porque tem que ter uma postagem. E eu, Maristela, sou totalmente contra isso. Para mim, não tem que ter postagem. Se você não quer contar uma história, se você está colocando aquilo de má vontade, é melhor não colocar. É assim que eu penso. Tá? Se você resolveu ter um perfil no Instagram porque você quer que o seu comércio, que o seu negócio, o que você faz seja conhecido, que as pessoas vejam o que você está fazendo, tem que ter disposição para contar uma história sim. Mesmo que você não queira colocar lá a sua cara, que não tem a ver com você, tira algumas fotos, tira um tempo, pensa, bom, como que isso aqui nasceu, sei lá, sabe? Escreve lá e posta. Isso faz diferença. Então, a primeira coisa é, que história eu quero contar com este post aqui? É a história desse drink? É a história dessa unha, como essa unha veio? A história desse prato aqui? Por que esse prato é importante para mim?
Ah, esse drink aqui é o mais pedido, vou explicar para as pessoas por que é o mais pedido. Sabe? É muito importante ter isso em mente. Qual é a história que eu quero contar nessa postagem? E aí a segunda coisa é, o que eu quero que as pessoas sintam? E, gente, isso é muito importante e eu percebo que pouquíssimas pessoas pensam nisso antes de postar. E isso é importantíssimo porque se eu não trouxer nenhuma sensação para as pessoas não vão ficar naquela postagem e muito menos interagir. Muito menos interagir. Ah, então eu quero que as pessoas sintam apetite, eu quero que elas vejam aquela comida e elas sintam que aquela comida é gostosa e é caseira, que aquela comida tem história. É isso que eu quero que as pessoas sintam. Ah, eu quero que as pessoas sintam que, independente do estado da unha que elas estejam, elas podem vir aqui que eu vou dar um jeito. Que elas sintam confiança no meu trabalho. Que elas se sintam impactadas com aquilo ali. Que elas falam, nossa, olha como ela conseguiu transformar essa unha. Esses dias, eu não sei se vocês viram, uma papelaria que viralizou porque eles têm um estoque dos anos 80 e 90 parado e que agora eles resolveram mostrar para as pessoas e resolveram colocar à venda de novo. Né? Eles perceberam que no estoque deles tinham muitas coisas dos anos 80 e 90. Então tem lancheira da Xuxa, tem cadernos da Hello Kitty, caderno de Sandy Júnior, tem canetinha de cheiro, tem aquelas borrachinhas que eram formato de caneta e troca de ponta. Tem todas essas coisas dos anos 80 e 90, especialmente dos anos 80, no final dos anos 80 e anos 90, que ficou lá acumulado. E aí eles começaram a mostrar no TikTok, né, e no Instagram, gravando vídeo. Olha o que a gente tem do estoque que a gente encontrou parado. E aí eles mostravam os livros, não sei o que, nananã. E o que as pessoas ficaram encantadas com aquilo. O que as pessoas perguntavam? Mas como assim? Como que isso ficou parado? Gente, o que as pessoas estavam pedindo? A história por trás daquilo. Quando eu olhei, falei, gente, é isso. Tudo é história. As pessoas querem história. Eles estavam só mostrando os materiais e as pessoas estavam, gente, mas conta pra gente como assim esse estoque ficou parado por, sei lá, 20 anos. Como que vocês não viram? A gente quer saber. As pessoas estavam ávidas por história. E foi até engraçado que eu tava vendo que aí é uma empresa familiar, né? E aí o filho do dono, que também hoje é o dono e também comanda lá, ele foi contar, né? Ele sentou e foi contar. Mas ele não tem o menor traquejo de comunicação, nem é obrigado a ter, porque ele não trabalha com isso, né? Mas foi interessante ver ele tentando contar e falar, ai não, porque na verdade a gente tinha estoques e a gente ia repondo, e aí depois, quando a gente foi ver, a gente percebeu que tinha muita coisa que estava aí parada, porque como papelarias trabalham com, tipo, coleções, né? Tipo, vem as coisas de início de ano para a escola, e aí vem, coloca para vender, não vendeu, guarda. E aí vem as outras. E aí eles perceberam que esse que eles tinham guardado, eles não tinham colocado à venda de volta, né? Porque normalmente é isso que faz. Você guarda, depois você coloca à venda de novo. Eles perceberam que eles não colocaram à venda de novo, foi vindo outros materiais e eles foram fazendo isso e esse material foi ficando para escanteio. Aí quando eles perceberam, passou muito tempo, né? E eles não estavam mexendo naquele material porque eles já estavam aí na dinâmica de outras mercadorias que iam e vinham, né? Porque mercadoria de papelaria é isso, a mercadoria vem de volta e aí coloca de novo à venda, se não interessou, e guarda e volta. E aí nesse movimento, esses materiais, alguns desses ficaram lá e aí eles perceberam que, meu Deus, tem muita coisa aqui, né? Inclusive eles entenderam como uma falha de gestão deles, né? Que ficou tanto tempo parado ali. E ele tentando explicar, não porque eles queriam explicar, eles queriam só mostrar para as pessoas, mas porque as pessoas ficaram pedindo, por favor, contem pra gente como assim, o que aconteceu, né? E aí as pessoas estavam lá encantadas com as coisas e tal. E aí você vê como que conteúdo de papelaria viraliza. Como que você consegue viralizar um conteúdo de papelaria? História. Tendo uma história para contar.
sabe? E tem uma história, mas eu tenho uma papelaria e a minha papelaria não tem estoque de 20 anos atrás para mostrar. Então como que eu posso? E aí foi interessante, eu até contei isso em alguma outra aula, bem lá no início do nosso curso, né? Que eu estava conversando com um casal de colegas, assim, e eles têm é como se fosse uma papelaria, né? Eles tiram xerox, eles fazem essas coisas assim, eles fazem carimbos e tal. E aí eles estavam mostrando a página deles no Instagram, que é uma página muito ruim. Muito ruim, assim. Nossa, eu fiquei, meu Deus. E eles até pagaram alguém em algum momento para mexer na página deles, mas a página era muito ruim, muito fraca. E aí eles estavam me perguntando, eu não falei assim para eles, né? Tipo, meu Deus, que ruim que é essa página. Mas eu falei, olha, tem outras maneiras que vocês podem fazer isso. Aí eles estavam falando como? Eu falei, contando histórias. Por exemplo, vocês fazem carimbos. E aí eles estavam contando que eles fazem carimbos de médicos. Às vezes o médico está se formando, o primeiro carimbo do médico eles fazem. Gente, olha que rico que é isso. Imagina você, né, com a permissão da pessoa, filmar você entregando o primeiro carimbo dela, se formando em medicina. Eles fazem, por exemplo, impressão de TCC das pessoas. Sabe, eles participam de momentos muito importantes da vida das pessoas. E essa história pode ser contada. E aí trazer para as pessoas, e aí tem essa coisa. Qual que é a história e qual a sensação que eu quero trazer? Eles podem trazer a sensação para as pessoas de nós sabemos que isso aqui é muito importante para você. E nós vamos cuidar com carinho disso aqui. Pode vir fazer o seu carimbo com a gente, que a gente sabe o quanto ele é importante para você. Pode vir imprimir seu TCC aqui, que a gente sabe o quanto isso é importante para você. A gente não vai tratar como só mais um carimbo, só mais uma cópia. A gente vai tratar com carinho disso aqui. Olha aí, gente, ó. Sabe? Olha a diferença que faz isso. Ou só de você colocar lá que você imprimiu a foto do carimbo, uma foto ruim, escura, de uns carimbos em cima da mesa que... Eu olhando aquela foto, pra mim aquilo não é nada. Então, assim, isso é fundamental. A história que eu quero contar, perceber que o seu post, todo post é uma história. E que toda a história você tem que pensar o que eu quero que as pessoas sintam quando elas vejam isso. Muitas vezes a gente faz isso sem nem perceber. Né? As pessoas do TikTok postam, por exemplo, o cachorrinho, o gatinho, coisa. A pessoa sabe, ela fala, ai que fofo isso aqui, vou filmar, porque ela sabe que é fofo. Muitas vezes a gente vai, né, quando você não é um profissional de comunicação, você vai pelo seu sentimento. Eu achei isso fofo, vou compartilhar porque eu acredito que as outras pessoas vão achar fofo também. Isso é contar uma história e pensar na sensação que eu quero que as pessoas sintam de ver o meu cachorrinho fazendo isso. Por exemplo, sabe? A diferença é que quando você é um profissional de comunicação, você faz isso conscientemente, você faz isso antes, né? Você não faz isso só por um sentimento, você faz pensado mesmo. Qual história que eu tô contando e qual sentimento que eu quero que as pessoas tenham. E aí, a terceira coisa que é, por que as pessoas parariam para ver isso aqui? E justamente cai muito naquela questão dos dois primeiros pontos. Porque essa é uma história boa, essa é uma história interessante, é impactante. E aí tem essa questão também de... por exemplo, o exemplo da manicure. Colocar lá a primeira foto da unha ruída. Uma foto assim é impactante e muitas vezes as pessoas param e pensam assim, nossa, no Instagram todo mundo só coloca foto bonita. Por que tem essa foto aqui dessa unha? Peraí, deixa eu ver o que é isso. As pessoas vão passar pro lado e vão ver o que é. Então tem que ter também essa malícia de os primeiros segundos da pessoa tendo contato com aquilo que você está fazendo é muito importante. Então por que a pessoa ver isso aqui? Se eu começar, oiê, num vídeo curto, num vídeo no Instagram. E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou Maristela e aí eu vou... Bum, tchau. Foram embora, foram com Deus. Eu, por exemplo... gosto muito de falar sobre cabelo crespo, né? Primeiro porque eu tenho cabelo crespo. Hoje, ainda bem, muito bem resolvida, muito feliz com o meu cabelo crespo. E é uma coisa que eu sei que no nosso país ainda é raro. É raríssimo mesmo, assim, sabe?
Muita gente tem o cabelo crespo, mas em proporção, pouquíssimas pessoas são bem resolvidas com o seu cabelo crespo. Até mesmo as pessoas que você tá lá vendo belíssimas no Instagram, postando Black Power, não sei o que, nananã. Muita gente não é bem resolvida com o seu cabelo, mesmo quando elas estão postando o cabelo delas, enfim. Então, por eu ter passado por todas essas fases, e eu saber que tem muita gente que ainda tá passando, né? Eu passei por essa fase de alisar o cabelo, de não aceitação do cabelo, de olhar pro cabelo depois de passar por uma transição capilar que eu nem sabia que era uma transição, e aí olhar pro cabelo crespo e falar, meu Deus, não é possível, isso não é meu cabelo, e aí voltar a relaxar o cabelo de novo, e aí depois por escolha fazer transição capilar, e aí começar a cuidar do meu cabelo, entender o meu cabelo, gostar dele, ver a beleza dele e perceber que esse é o único cabelo que eu poderia ter, apesar de gostar de mudar, de gostar de lace, de peruca, de trança. Esse é o meu cabelo natural e ele combina muito comigo. Enfim, passado por todas essas questões e saber como é passar por essas questões e saber que ainda há poucas pessoas falando disso de forma a cutucar essa ferida mesmo, de tipo, você não gosta não do seu cabelo crespo. Você foi ensinado a odiar seu cabelo crespo. Então é um assunto que eu gosto de tratar. E eu gosto de tratar por quê? Porque tem história por trás disso, tem história para contar e tem sentimentos para gerar nas pessoas. Sentimento de reflexão, sentimento de identificação, sabe? Esses sentimentos, esses gatilhos. Então, eu gosto de falar de cabelo crespo. E aí, um dos vídeos que eu fiz recentemente, eu começo falando assim, eu tô com o meu cabelo bem assim, e aí eu falo assim, eu não tenho cabelo crespo. Sabe onde eu descobri isso? Aqui na internet. E aí, eu de cabelo crespo, falando nos primeiros segundos, eu não tenho cabelo crespo, as pessoas ficam assim, ué, que isso? E as pessoas param pra ver. Então, tem a questão, por que as pessoas parariam pra ver ou ouvir? Porque no primeiro segundo eu gerei curiosidade, e aí, depois disso, eu tenho uma história para contar. Uma história que gera identificação, que gera reflexão. Por isso que as pessoas vão ficar no vídeo. Não porque eu sou bonita, não porque eu sou legal, não porque eu fiz com carinho, não porque eu sou genuína, nada disso. Quando você parar para pensar por que as pessoas ficariam nesse conteúdo que eu fiz, as respostas têm que ser diretas. Porque eu acho muito bom, porque... Não. Por que as pessoas vão ficar no conteúdo que você faz? Porque muitas vezes as pessoas reclamam. Eu não cresço, eu não sei o que, mas por que você cresceria? O que tem no seu conteúdo para as pessoas ficarem nele? Seu conteúdo é divertido, gera identificação? Seu conteúdo acrescenta em conhecimentos para as pessoas? Seu conteúdo é curioso? Tem curiosidades diferentes? Seu conteúdo conta uma história que emociona? O que tem ali para as pessoas ficarem? E aí, outra pergunta antes de postar o seu vídeo. Antes de postar o seu conteúdo. Antes até de fazer o conteúdo. Pensar qual é a principal mensagem. Qual que é a principal mensagem que eu quero passar aqui? Dentro dessa história, por que eu estou contando essa história? A principal mensagem é: qualquer unha com uma boa profissional pode se tornar uma unha linda e eu sou essa boa profissional para você procurar. Essa é a mensagem. A mensagem é: se você está procurando uma comida caseira, feita com cuidado, é aqui que você vai achar essa comida. A mensagem é: se você tá dizendo por aí que você ama o seu cabelo crespo, mas ele dá muito trabalho, na verdade você não ama o seu cabelo crespo. Você só tá dando uma desculpa. Essa é a mensagem. Como era lá no meu vídeo. Sabe? Qual que é a principal mensagem do seu vídeo? Porque aí, entendendo essa principal mensagem, você vai conseguir construir. Será que eu não pego essa principal mensagem e coloco lá no início? Ou será que essa principal mensagem não pode gerar uma curiosidade para puxar as pessoas para dentro do vídeo? Você tem que saber qual é essa principal mensagem. E muitas vezes colocar essa principal mensagem no início.
Se você vai tirar foto das unhas, da unha lá da cliente, craquelada, ruim, toda ruída, e vai fazer um carrossel até chegar na unha belíssima dela. Talvez no início da legenda qualquer unha pode ser recuperada, desde que você tenha uma bom profissional. Bom, essa unha chegou aqui e aí você conta o que aconteceu. Mas começa com a mensagem principal. Entende? Então, entendendo a mensagem principal, você começa por ela para capturar as pessoas para dentro do seu vídeo, da sua postagem, do formato que for. E aí tem uma outra pergunta que é interessante também, que é como essa história se conecta com a imagem que eu quero construir nas redes. Eu tava no Twitter antes de entrar aqui, né? E aí uma pessoa muito legal, inclusive, um criador de conteúdo que eu sigo, ele colocou assim: e vou começar a fazer esses vídeos que a pessoa dá respostas erradas, tipo assim, quanto que é 1 mais 1? 7. Ai, quem descobriu o Brasil? A Anitta. Sei lá, esse tipo de coisa assim. Porque aí as pessoas ficam com raiva, gera engajamento, que as pessoas vão lá e comentam. Nossa, nada a ver. 1 mais 1 é 2, não sei o que, não, sabe? Fazer essas coisas bem bestas assim porque aí gera engajamento e o engajamento faz viralizar. E aí eu li ele colocando isso, é claro que ele estava fazendo uma ironia e tal. Mas aí eu fiquei pensando assim, pra que a gente gostaria desse tipo de engajamento? Pra que a gente gostaria desse tipo de viralização de conteúdo, né? Porque que história você está contando dentro ali da sua carreira na internet? Que você faz qualquer coisa para viralizar? Que você fala qualquer besteira para gerar gatilho nas pessoas? Porque aí é um pensamento que eu tenho, viralizar por viralizar não serve muito na construção que a gente quer fazer. Sabe? Tem gente que pensa ao contrário. Não, eu quero mais ter número, aparecer, não sei o quê, porque se eu apareço muito, sei lá, eu acabo na fazenda, sei lá. Eu acabo num reality show, eu acabo não sei lá onde. E aí eu faço minha vida. Eu, por outro lado, penso que tem uma história ali que você está contando também naquele seu perfil, né? Onde as pessoas, inclusive, vão voltar e pensar, nossa, esse perfil é muito legal porque essa manicure aqui conta muito legal as histórias das clientes e como ela recuperou as unhas e como ela fez as unhas e quais foram os desafios dela. Ela é uma profissional muito legal seguir aqui. Eu gosto muito dessas coisas de unha e sigo ela. Nossa, eu adoro esse perfil aqui porque além de mostrar comidas belíssimas, receitas muito boas, elas também contam histórias por trás daquele prato e tudo mais. Então eu gosto muito desse conteúdo aqui, sabe? Então como que aquele conteúdo, aquela história que você está contando naquele post vai agregar na história que você quer contar da sua presença na internet, da sua carreira na internet, do seu perfil. Eu considero isso muito importante e acho que vale a pena considerar isso também, sabe? Porque a nossa autoridade também constrói o nosso lugar na internet. E aí tem outra questão também que se conecta com isso, que é pensar em qual nicho eu estou inserido, né? Eu estou inserido no nicho de culinária, eu estou inserido no nicho de lifestyle. Tem diferença? Tem. Inclusive, uma mesma página. A página ela pode escolher estar inserida em nicho diferente, dependendo da maneira que ela produz o conteúdo. Explicando melhor, eu tenho o perfil do meu restaurante. E aí eu posso escolher esse caminho da culinária, de falar da comida, de falar da história da comida, de falar da história da receita, de mostrar a receita e tudo mais. Ou eu posso escolher o caminho do nicho de empreendedorismo. Então falar como é tocar um restaurante, mostrar abrindo um restaurante, fechando, como é limpar, como é cuidar, quais funcionários eu tenho, como eu faço as contas, como eu pago as pessoas. Enfim, como é toda essa questão da rotina de ter um restaurante. Você percebe? É um perfil de restaurante, mas os nichos são diferentes. E eu aconselho você a escolher um nicho. Eu quero estar nos dois. Muitas vezes você vai acabar estando capenga nos dois. A internet cada vez mais funciona por nichos. Então mergulhe num nicho. É culinária, então vai no culinário. Não, é empreendedorismo, então vai no empreendedorismo. Pense em qual nicho eu quero estar. E aí, depois que você pensou nisso tudo,
você sabe o seu nicho, você sabe a sua história, você sabe como você quer impactar as pessoas. Aí é importante pensar como eu faço esse conteúdo com a melhor qualidade possível. E aí é sempre muito importante isso. Lembre-se que a nossa aula é sobre como contar histórias com poucos recursos, né? Então é a melhor qualidade possível. E o que isso quer dizer? Bom, eu não tenho spots de luz. Então não vou gravar à noite, porque senão meu vídeo vai ficar muito escuro. Vou gravar de dia num lugar iluminado. Eu não tenho microfone, então eu não vou gravar em um lugar aberto, cheio de gente, com passarinho, com carro passando. Eu vou para um lugar o mais silencioso possível, o mais iluminado possível, que eu esteja de frente para uma janela, que eu esteja num quarto, enfim. Como que eu posso fazer isso da melhor maneira possível? Melhor maneira que as pessoas me vejam bem e me ouçam bem. Percebem? O que eu tenho é um celular. Então eu não tenho tripé. Então eu vou apoiar o celular no lugar iluminado, com menos barulho possível, para que eu possa gravar o vídeo. Ah, então o vídeo é muito ruim. Então eu vou fazer através de fotos. Vou fazer a melhor foto possível. Não vou fazer foto escura. Não vou postar foto embaçada. Vou fazer então uma sequência de fotos para que fique melhor explicado para as pessoas. Quando eu escrevendo na legenda, elas tenham o que ver daquilo que eu estou contando para elas. Entende? Então o melhor é sempre pensar isso. Como eu posso fazer o melhor conteúdo possível com os recursos que eu tenho. Não é mirar lá no fulano que tem microfone, que tem estúdio, que tem a melhor câmera, que tem a melhor iluminação. Não, é olhar para você, para o seu momento e pensar, bom, é isso aqui que eu tenho. Como eu faço o melhor com isso aqui? E aí, pensado tudo isso, respondida todas essas perguntas, a gente vai o quê? Gravar esse vídeo. E aí, para gravar esse vídeo fale das coisas que você gosta e das coisas que você tenha segurança para falar. Isso é muito importante. Não fala daquilo que você não sabe. Não fala de orelhada. Hoje todo mundo acha que tem que ter opinião para tudo. Não tem. Por isso que é muito legal também quando você escolhe um nicho. Escolher um nicho daquilo que você gosta, daquilo que você sabe falar, fale. Daquilo que você gosta, daquilo que você sabe falar. Importantíssimo, demonstra com o seu tom de voz, com o seu gesticulado, com a maneira que você fala, aquilo que você quer transmitir. Já falei disso aqui em outras aulas e vou repetir, isso é muito importante. As pessoas muitas vezes falam assim, gente, eu amei o livro. Nossa, esse livrinho aqui é pequenininho, nossa, mas é tão bom. Nossa, é muito legal mesmo, nossa, adorei. Com tom de voz assim, ó, agora, diferença. Gente, esse livro aqui, muito bom. Gente, é sério, é pequenininho assim, mas eu amei tanto a leitura desse livro aqui, mudou tanto a forma que eu pensei de tantas coisas. Percebeu a diferença? Gente, isso faz toda a diferença, tá? Quando você quer falar alguma coisa, demonstre isso também. Eu quero falar isso no audiovisual, né? Eu quero falar que eu gostei muito de tal coisa. Então eu falo, nossa, gostei muito. Demonstre que você gostou. Com o seu gesto, com a sua fala, com o seu tom de voz. Isso faz toda a diferença para quem está assistindo. Ai, mas eu não falo assim normalmente. Eu tenho um tom de voz mais monocórdio mesmo. Eu não fico... Mas para o vídeo é importante sim. Com todo mundo que você conversar sobre produção de conteúdo, principalmente produção de conteúdo audiovisual para a internet, a pessoa vai te dizer que em algum nível ela tem uma persona. Porque tem. E não é mentir. Não é para mentir. É justamente porque aquela forma de comunicação te pede isso. Do mesmo jeito que você for escrever, você tem que pensar na pontuação. Você pode usar exclamação, você pode usar caixa alta. São formas de trazer as pessoas também para aquilo e fazer as pessoas sentirem aquilo que você está sentindo, sabe? E falar com as pessoas pessoalmente, falar com seus amigos é diferente de produzir conteúdo para a internet. Outra
coisa, não tenha medo de cortar conteúdo. Na hora de editar, não fica, ai, mas essa parte eu acho tão legal, não sei o que. Se o vídeo tá muito grande, se o vídeo não tá com bom timing, não tenha pena de cortar. Muitas vezes a gente se repete, muitas vezes a gente faz aquela abertura, aquele oi, aquela apresentação que você pode achar bonita, que você pode achar legal, mas que não é necessária, especialmente no vídeo curto. Então, não tenha pena de cortar conteúdo. Não tenha pena, desde que continue fazendo sentido para aquela história, corta. Repetir coisa que eu já falei anteriormente, já deu para a pessoa entender. Corta. Ai, me apresentei logo no início do vídeo e aí corta. E aí entenda também que a sua imagem é importante. Também compõe o vídeo. Porque muitas vezes tem pessoas que não ligam muito para isso, né? E é importante, não é só uma questão de vaidade. E pode ser também. Porque você não se arruma para aparecer no vídeo. E aí depois quando você vai editar, você fala, eu não quero que as pessoas me vejam assim. Então você tem que pensar nisso antes. Se você quer que as pessoas te vejam bonita, bem arrumada, que elas tenham... Qual a imagem que você quer que as pessoas tenham de você? Pensa nisso antes, se arruma antes para aparecer no vídeo. Mas também tem a questão de... Bom, eu tô falando de cozinha. Eu tô no meio da cozinha. Será que eu vou aparecer no meio da cozinha com o cabelo solto? Com a unha comprida? Com calça jeans e uma roupa qualquer? Ou será que eu vou estar com o uniforme, com o cabelo preso, com a unha cortada? Gente, isso tudo faz sim diferença para as pessoas que estão assistindo. Já tem pesquisas falando que credibilidade tem muito a ver também com a imagem das pessoas. Faz diferença, sim. É claro que a gente tem toda uma questão que a gente pode discutir, ainda mais nós, falando de nós, pessoas negras, né? Muitas vezes as pessoas vão olhar para o meu cabelo crespo e vão falar, ai, que não é elegante, ai, que não é apropriado, e aí é uma questão de racismo. E eu escolho conscientemente estar assim. Não é que, ai, por um acaso eu tô assim. Não, é consciente. Então escolha conscientemente como você quer aparecer para as pessoas, também de acordo com todas essas perguntas. O que eu quero que as pessoas sintam, como eu quero que as pessoas vejam meu conteúdo. Eu quero que mulheres pretas, crespas como eu, se identifiquem com esse cabelo, se identifiquem com a minha estética, que olhem para mim e pensem, nossa, eu gostei, achei bonito, será que não é bonito em mim também? Nossa, ela tá tão bem com o cabelo dela, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Então, a estética também é importante, é interessante pensar a respeito. E dito tudo isso, espero que esta sequência de perguntas te ajude a construir aí essa história ou essas histórias que você quer contar na internet. Enfim, me ajuda muito, tem me ajudado muito. Eu tenho feito essas perguntas a mim mesma de forma cada vez mais consciente na hora de produzir conteúdo. E tem feito a diferença pra mim, sabe? Até pra eu perceber, bom, isso aqui deu certo. Bom, isso aqui não deu muito certo. Eu achei que eu tava construindo esse tipo de comunicação, mas na verdade não. Ai, não, o que eu pensei antes de fazer realmente tá se concretizando aqui, sabe? Então é muito legal. Tem sido muito legal pra mim e eu espero que seja uma ferramenta interessante pra vocês também. Muito, muito, muito obrigada pelo apoio, pelo carinho, pela confiança de estarem aqui. Um beijo enorme e até a próxima aula. Tchau, gente!